Estão me ouvindo, gente? Sim? Então, vamos começar? Deixa eu só abrir o chat aqui. Então, vamos lá. Vamos para espelhos esféricos agora. Opa. Espelhos esféricos, eles são formados por uma calota. O que é uma calota? Tem uma esfera, você corta uma tampinha. Então, é como se fosse aquela tampinha de laranja que a gente corta. É uma calota. Então, os espelhos, eles podem ser... Espelhos esféricos, eles podem ser côncavos ou convexos. Os espelhos côncavos, a face espelhada do espelho, ela fica voltada para o centro de curvatura. Então, aqui vocês podem ver duas calotas. A parte de dentro, então eu sempre fazia isso, os meus professores me ensinaram assim, a gente pega na mão, então a gente faz uma curvaturazinha. A parte de dentro é a parte côncava e a parte de fora é a parte convexa. Então, aqui vocês podem ver, ó, que o espelho côncavo, os raios de luz, a face refletora dela está para dentro do centro de curvatura. Então, é como se fosse dentro de uma bolinha, de uma esfera. Já o convexo é a parte de fora, então é como se fosse uma esfera e a parte de fora dela reflete. Então, isso é um espelho convexo. Aqui, gente, para a gente poder calcular as coisas, a gente tem que ver essas variáveis aqui. Então, temos aqui, do lado esquerdo, um espelho côncavo e do lado direito, um espelho convexo. Essa imagem aqui, vocês podem desconsiderar desse espelho convexo, porque ele tá... Ah, não, tá certo aqui. Pode falar, esquece. Então, ó, a gente tem o centro de curvatura, que é o centro da esfera. Então, aqui vocês podem ver que ele é meio redondinho. Então, aqui para dentro, esse aqui é o centro da esfera. Então, é chamado de C, né? Centro de curvatura do espelho. Também a gente pode achar o valor do centro como sendo a metade do raio, né? Então, a metade do... metade do diâmetro, né? É o mesmo tanto do raio, por isso metade do raio aqui tá errado. É o mesmo comprimento do raio. R é o raio de curvatura do espelho, que seria todo esse valor aqui, né? Até o centro. Então, 2 raios seria o diâmetro, né? V é o ponto mais externo da calota, então é chamado de vértice. Então, é esse ponto aqui. É o ponto em que o eixo se encontra com o espelho. F é o foco principal do espelho. É o ponto médio entre o centro de curvatura e o vértice. Então, vocês podem ver aqui que o centro de curvatura até o vértice tem 30 centímetros, o foco fica bem no meio, então 15 centímetros. Então, sempre que vocês vão resolver espelho, vai ser assim: centro, foco e vértice, tá? F minúsculo é chamada de distância focal, né? Que é esses 15 centímetros aqui, que a gente vai conseguir calcular depois, no final da aula, eu vou passar a fórmula para vocês. Deixa eu olhar o chat aqui de novo. E eixo principal é o eixo reta comum entre o centro de curvatura e o vértice. Então, é essa linha aqui. E o eixo secundário é qualquer outra reta que passe pelo centro de curvatura. Eixo secundário aqui a gente não vai ver, só para vocês saberem o que é, mas o eixo principal é ali onde vai ficar o objeto, onde vai ficar a imagem. Certo? Então, essas aqui são as partes que a gente vai usar para calcular tanto distância focal quanto distância do objeto e distância da imagem, que é mais ou menos o que a gente viu nas outras aulas, mas agora a gente vai conseguir calcular isso. Então, gente, a gente precisa ver os raios... Vocês estão vendo meus slides? Eu acho que está fora de ordem. Deixa eu só ver um negócio aqui. Não, tá certo. Então, gente, para a gente formar a imagem, não vai ser igual era no espelho plano, que o objeto é do mesmo tamanho, os raios só saem em linha reta, assim, tudo retilíneo. No espelho côncavo, espelhos esféricos é diferente. Então, eu vou passar para vocês os raios notáveis, são para vocês resolverem qualquer exercícios. Tem 4 tipos de raios que vocês podem desenhar para vocês conseguirem obter uma imagem. O primeiro raio é o raio que incide no espelho, passando pelo centro.
e é refletido sobre ele mesmo. Então, qualquer raio de luz que passar pelo centro, ele vai ser igual a gente viu agora nessa questão, a gente não resolveu essa questão, mas que eu falei para vocês do espelho do carro, se alguém vê você, você vê a pessoa, o princípio da reversibilidade. Isso acontece se o raio de luz passa no centro de curvatura. Então, quando a gente for desenhar, vocês podem usar, normalmente a gente usa 2 raios para a gente poder desenhar a imagem do outro lado. Então, vocês podem usar esse raio, que ele passa pelo centro, e ele passa e volta. Então, ele é reversível. Aqui no espelho côncavo, então o centro do espelho, da esfera, está para dentro do espelho, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Já o outro, aqui, ó, tá vendo que tem esse tracinho? Esse tracinho é a face que não é refletora, vamos dizer assim. Então, a face refletora está aqui dentro. A face refletora do convexo está aqui por fora, tá? Então, a mesma coisa, o raio de luz que passa pelo centro, ele vai e volta. O segundo raio, esse é o mais importante, que a gente mais usa para fazer imagem. Raio que incide no espelho paralelamente, então qualquer raio que venha paralelo ao eixo principal, ele vai vir paralelo e vai voltar passando pelo foco. Então, aqui no espelho convexo vem paralelo, passa pelo foco. Já no espelho convexo, ó, ele vem aqui paralelo, e como o foco está para o outro lado, a gente vai fazer um pontilhado para a gente saber para onde que vai voltar o raio refletido para o lado que está vindo a luz, entendeu? Então, aqui vem paralelo e passa pelo foco, mas não tem como passar assim, por exemplo, sabe? Então, o raio não vai passar, o raio vai ser refletido, né? Então, a gente faz um pontilhado passando pelo foco e a gente desenha o raio aqui do lado refletido, certo? Esse aqui é o que a gente mais usa. Depois eu vou mostrar no exercício como que, para que isso serve, né? Porque é meio jogado isso aqui agora. O raio, então a mesma coisa, esse terceiro aqui e o segundo é meio que igual. Então, se um raio passa pelo foco, ele volta paralelo. Então, antes o raio vinha paralelo e refletia passando pelo foco. Nesse não, o raio sai passando pelo foco e aí ele reflete e volta paralelamente. Então, se um objeto está aqui e o raio de luz está refletindo aqui, passando pelo foco, vai bater no espelho e vai voltar refletindo paralelamente. A mesma coisa aqui nos espelhos convexos, como a luz está vindo do lado de cá e o foco está para dentro, a gente tem que fazer esse pontilhado aqui, passando também pelo foco. Então, ele vai vir bater no foco e vai voltar paralelo. Certo? Deixa eu abrir o chat aqui. Tô fechando. E o 4 todo raio que incide no vértice do espelho é refletido simetricamente. O que quer dizer simetricamente? Se o raio vem aqui com um ângulo X, ele vai ser refletido simetricamente, então com o mesmo ângulo aqui. A mesma coisa no espelho convexo. Então, toda vez que um raio passar pelo vértice, ele vai ser refletido simetricamente em relação ao eixo principal. Então, em relação a esse eixo aqui. Borracha. Então, gente, eu falei para vocês os componentes do espelho, que são vértice, o ponto mais externo do espelho, foco, que todos os raios paralelos voltam no foco e todos os raios que passam pelo foco voltam paralelo. E o centro de curvatura. Agora, a gente vai colocar os objetos nesse sistema, né? Eu passei para vocês até então só o espelho. Agora, a gente coloca um objeto nesse sistema. Então, o que a gente pode ter colocando esse objeto? A gente tem O, que é o tamanho do objeto, que ele vai ser no eixo Y. Então, o objeto está em pé, e o eixo primário que eu falei para vocês é como se fosse o eixo X, em uma tabela normal. Então, o objeto ele vai estar em pé, no eixo Y. O tamanho do objeto, a gente usa O,
igual nos espelhos planos, que a gente também usava O. I é o tamanho da imagem. Então, nos espelhos planos, O e I seriam iguais, né? Porque o espelho, a imagem formada é do mesmo tamanho. Aqui não. Então, a gente precisa ter letras diferentes para a gente poder ver o tamanho do objeto e o tamanho da imagem. A é o aumento linear transversal. O que isso quer dizer? Como nos espelhos planos fica na mesma imagem, nos espelhos fica no mesmo tamanho, os espelhos esféricos, eles podem ou aumentar ou diminuir essa imagem, dependendo da posição que o objeto está em relação ao espelho e dependendo de outras variáveis também que a gente vai ver mais para frente. Então, A é o aumento linear transversal, que ele é calculado usando o tamanho do objeto e o tamanho da imagem. Mais para frente eu vou mostrar para vocês a fórmula. Mas, por enquanto, lembrem que A é o aumento. Pode ser, o nome é aumento, mas pode ser também se diminuiu, né? Se a imagem for menor, vai dar um valor negativo. Mais para frente eu falo para vocês. F é o foco, que eu já falei para vocês. P é a posição do objeto em relação ao espelho. E P' é a posição da imagem em relação ao espelho. Então, aqui, que eu tinha feito nesse exercício para vocês. Aqui estava o menino cortando o cabelo. O menino é o objeto, então o menino tem um tamanho O. A imagem do menino tem um tamanho I. O menino está do espelho a uma distância de 0,8. Então, P é igual a 0,8. Aqui, nesse caso, como é um espelho plano, é formada a imagem na mesma distância. Então, a distância da imagem ao espelho, P', também é 0,8. Entenderam? Então, P para a distância do objeto ao espelho e P', esse linhazinho em cima, é a posição da imagem em relação ao espelho. Eu coloquei aqui para vocês em que eixo que está cada um dessas variáveis. Porque eu vou mostrar para vocês que na hora de calcular, a gente vai colocar alguns sinais aí. Se, por exemplo, o aumento, se em vez de aumentar ele diminuiu, a gente vai colocar um sinal negativo, mas aí eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu desenhei aqui mais ou menos, porque eu não achei nenhuma imagem que desse certo. Eu vou ensinar para vocês como foi ensinado para mim, como eu aprendi melhor isso, mas tem também, vocês podem decorar. Então, se o espelho for côncavo, vai ser negativo isso, vai ser positivo aquilo, tem como vocês decorarem. Eu acho muito difícil, porque são muitas variáveis, e aí você tem que decorar quando que ela é positiva, quando que ela é negativa. Então, eu desenhei aqui para vocês um gráfico. Deixa eu colocar. Então, aqui é o eixo principal e aqui é o espelho, é o eixo Y. Então, gente, eu coloquei aqui positivo do lado de cá e negativo do lado de cá. De cá é de onde vai estar vindo os raios de luz. Então, por exemplo, vou colocar um objeto aqui. Eu não sei desenhar com mouse, mas é isso aí. Então, a luz vai estar vindo de cá. Então, aqui é o lado positivo. Então, gente, se eu quiser ver o P, que é a distância do objeto ao espelho, o P está desse lado aqui, então ele está positivo. Se o objeto estivesse aqui, o P seria negativo. Então, é igual um gráfico normal, só que o eixo X é meio que invertido, né? Então, o tamanho dele, ele tem um tamanho O. O tamanho é no eixo Y. Então, ó, ele está para cima do eixo, então ele é um tamanho positivo. Se a imagem fosse, por exemplo, aqui, se a imagem desse objeto fosse formada aqui, vocês podem ver que o P', aqui, o P é positivo e o P', não, depois eu falo isso. Então, aqui, ó, ele está invertido, mas a imagem, como eu falei para vocês, o tamanho da imagem é no eixo Y que a gente olha. Então, a gente não olha aqui. Então, eu não posso falar que ele é negativo porque ele está do lado de cá. O tamanho dele é negativo porque ele está para baixo do eixo Y. Então, se eu fosse colocar lá o tamanho do I, eu teria, por exemplo, se fosse 20 centímetros aqui essa imagem.
Eu teria que colocar menos 20, certo? Vocês entenderam esse gráfico aqui? Deixa eu abrir o chat. Porque eu estou passando primeiro só os princípios para vocês, depois eu vou ensinar como que monta a imagem e como que calcula. Mas esse gráfico aqui, não me passaram isso nos meus anos de ensino médio, me passaram numa aula particular no meu 3º ano de cursinho. Então, eu já não entendia como que colocava esses sinais, eu não conseguia decorar. Então, eu acho que esse gráfico aqui ajuda a entender um pouquinho. Então, vamos lá para a próxima. Então, quais tipos de imagem que a gente pode formar? Na imagem, no espelho plano, a gente só tinha imagens virtuais, porque todas as imagens elas eram formadas pela projeção dos raios. Aqui, a gente vai ter imagens virtuais também, mas a gente vai ter também as imagens reais. E também a gente vai ter não só as imagens direitas, que são no mesmo sentido que o objeto, então se o objeto é virado para cima, a imagem também vai ser virada para cima, no espelho plano. Aqui não, aqui a gente vai ter outros tipos, então eu vou falar para vocês quais os tipos de imagem que a gente pode ter. Então a gente tem a imagem direita, que ela tem a mesma orientação do objeto, então se a imagem está assim, se o objeto está assim, a imagem também vai estar assim. Imagem invertida, orientação invertida ao do objeto, então se o objeto está assim, a imagem está assim. Imagem real, formada pelo cruzamento efetivo dos raios. Então, o raio vai atravessar. Então, essa é uma imagem... Atravessar, não. A imagem vai ser formada pelo raio. Vocês vão ver mais para frente. E a imagem virtual é igual era lá no espelho. Então, a imagem vai bater no espelho e vai fazer um prolongamento. Lembra que eu mostrei para vocês lá nos raios notáveis que tem alguns prolongamentos? A imagem virtual é formada por eles. A imagem imprópria tem um caso específico que a gente vai ver, que é formado uma imagem imprópria, que é quando os raios eles saem na paralela. Então, eles nunca vão se encontrar, porque vocês vão ver que a formação da imagem ela é feita pelo encontro de 2 ou mais desses raios que eu mostrei para vocês, que eram os notáveis. Mas, no caso da imagem imprópria, o objeto é colocado num certo lugar que os raios eles saem paralelos, então eles nunca se encontram. Na verdade, a gente diz que eles se encontram no infinito. Então, esse tipo de imagem vai ser uma imagem imprópria, porque não vai formar uma imagem igual a gente está acostumado. E imagem maior ou menor que o objeto. Então, isso. Esse imagem maior ou menor a gente vai calcular pelo aumento linear, que é aquele A que eu passei para vocês. Então, gente, vamos ver como que seria em cada lugar que o objeto pode ficar e como essa imagem vai ser formada. Então, se eu tenho um objeto que ele está entre o foco e o vértice, vamos fazer aqui, o que a gente mais usa é o raio paralelo passando pelo foco e aquele do vértice. Então, aqui, deixa eu pegar a caneta. Aqui vem um raio paralelo, que não ficou nem um pouco paralelo. Ele vai bater no espelho e vai voltar no foco, certo? E um outro raio vai vir aqui, vai bater no vértice e vai voltar. Acho que a gente tá... Então, aqui, a gente... Perdi o que eu ia falar, gente. Não, calma, deixa eu desenhar de novo, porque o meu desenho ficou pior do que tá aqui. Deixa eu só explicar pela imagem, que eu acho que vai ser mais fácil. O raio veio desse lado, bateu no espelho. Como ele é um espelho côncavo, a imagem é formada do lado de cá, certo? Então, ele vai bater no espelho e vai voltar no foco. Então, a gente vai projetar esse raio passado pelo foco e vai projetar o do vértice também, que bate no vértice e sai simétrico. Então, a gente vai projetar esses 2 pontos aqui, projetar eles, fazer uma linha pontilhada, e onde eles se encontrarem é onde vai ficar a imagem. Então, aqui, a imagem ela aqui foi formada pela projeção dos raios, não foi formada pelos raios efetivos. Então, aqui nós temos uma imagem virtual, formada pelo prolongamento.
Quais as características dessa imagem? Ela é uma imagem virtual, porque ela é formada pelo prolongamento. Ela é direita, porque ela é no mesmo sentido que o objeto. E ela é maior. Então, aqui eu coloquei para vocês, ó, os sinais de quem quiser decorar os sinais em cada situação, fiquem à vontade. Mas aqui, como o eixo, esse eixo é positivo, e aqui também, aqui temos o eixo Y positivo, elas estão tudo para cima, né? Então, é tudo positivo. Eu falei para vocês, eu acho que eu esqueci de colocar no desenho, deixa eu voltar lá. Aqui, o P é positivo, eu esqueci de falar isso. E aqui, o P é negativo, mas o P' aqui é positivo também. Então, esse eixo é para o P, tá? O P', ele é positivo do lado de cá e negativo. É o contrário do que é o P, tá? Esqueci de falar esse detalhe, porque eu vi ali que tá falando isso. Então, gente, esse é o caso do objeto entre o foco e o vértice. E se caso o objeto estiver em cima do foco? Então, vamos lá. Vem um raio paralelo, bate no espelho e volta no foco. Vamos projetar esse raio que passa pelo foco e vamos pegar um segundo raio. Eu passei 4 para vocês. Vocês podem usar qualquer um dos 4, vai dar certo do mesmo jeito. O que a gente mais usa, por ser mais fácil, é o paralelo que bate no foco e o que passa no vértice, tá? Então, esse aqui passou no vértice, voltou. Vamos refletir ele. Então, vamos fazer um pontilhado. Tá vendo aqui que os raios, a projeção dos raios, eles saem paralelos um ao outro. Então, eles nunca vão se encontrar, eles vão se encontrar no infinito, que é o que a gente fala, quando esses raios são paralelos. Então, na verdade, a imagem vai ser imprópria, ela não vai ser formada aqui. Então, lembrem sempre, se eles perguntarem de uma imagem imprópria, ou esse é o caso também do farol. O farol de carro, a gente tem... Oi? Pode falar. Alguém ligou o microfone? Alguma dúvida? Acho que alguém ligou o microfone sem querer, então. Então, gente, no farol de carro é esse caso aqui. Por quê? Como os raios eles vão sair, a imagem vai ser formada no infinito, a gente consegue ter uma área maior de iluminação. Então, aqui, no espelho do carro, eles têm um refletorzinho côncavo e tem uma luz saindo também. E aí, essa luz, ela fica no foco do espelho côncavo. E por isso a luz vai ser projetada e vai sair raios paralelos que vão ser... A imagem seria formada no infinito. Então, eles conseguem uma área muito grande de iluminação. Então, farol de carro é esse caso aqui. Se eles perguntarem um exercício, vai ser isso. Sério? Gente, tem alguém com o microfone ligado aí. Acho que é a Lucineia. Tem alguma dúvida, Lucineia? Acho que ela não tá vendo. Bom, eu vou mutar ela aqui, porque senão eu tô perdida. Aí, ficou melhor, que eu não tava entendendo o que eu tava falando. Então, gente, o objeto... Passou demais. Então, se a gente colocar um objeto entre o centro de curvatura e o foco, como que ele vai ser formado? A imagem vai bater aqui, vai vir o raio paralelo, ele vai bater aqui e vai voltar. Nesse caso, a gente não vai projetar os raios. Esse aqui eu acho que tá a imagem...
Não tá certo, tá na ordem. Na ordem. Ó, esses aqui, a gente vai projetar eles porque eles não se encontram. Tá vendo aqui que eles são divergentes? A gente tem que encontrar o ponto de convergência entre os dois raios. Se os raios eles não convergem por si só, igual aqui vocês estão vendo, que eu esqueci de explicar isso, eu fiquei na dúvida. Os raios aqui são divergentes, então o ponto de convergência deles vai ser do outro lado do espelho. Por isso que a gente precisa projetar esses raios de luz aqui desse lado, tanto nesse caso, como nesse caso aqui que não se encontram. Mas nesse caso aqui, os raios notáveis, eles convergem mesmo desse lado. Então, a gente vai formar a imagem do mesmo lado que está o objeto. Só que aí, gente, vocês veem aqui, ó, tem esse raio aqui, veio na paralela, passou pelo foco. Esse veio no vértice, bateu e voltou simétrico. Então, eles se encontraram aqui. Vocês podem ver, gente, que aqui a imagem foi formada não pela projeção dos raios, mas pelos próprios raios. Então, nesse caso, vai ser uma imagem real. Outra característica dela é que ela é invertida, ela vai ser maior e ela vai ser formada antes do centro. Tá, gente? Então, lembrem sempre, peguem aqueles raios notáveis e façam eles e achem o ponto de convergência entre eles. Se eles para o lado de cá estiverem divergindo, então vocês têm que fazer a projeção no outro lado para poder encontrar onde se convergem e formar essa imagem, tá? Então, aqui, entre o centro e o foco, formar uma imagem maior, real e invertida. Um detalhe que eu não sei se eu falei para vocês na última aula, só imagens reais podem ser projetadas. Então, se a gente tiver um projetor, se a gente tiver uma imagem de uma câmera fotográfica, para a gente conseguir projetar, a imagem tem que ser real, ela não pode ser virtual. As virtuais a gente não consegue projetar. Então, se a gente for pôr um projetor para passar slide, essas coisas, a gente tem que ver... a gente não, né? Porque eles já são produzidos assim. Mas são nesses casos, esses aqui que eu estou mostrando agora, que são imagens formadas pelos próprios raios. Deixa eu ver quantas horas. Tá acabando aqui. Ah, não, acho que já deu, mas deixa eu ver quantos falta. Em cima do centro. Ó, eu vou pular esses dois casos aqui e vou passar as fórmulas para vocês, porque senão vocês não conseguem fazer os exercícios. Aí depois eu volto nessa parte e também mando os slides, mas é o mesmo caso, é a mesma história. A gente faz os raios certinho e acha o ponto de convergência. Só o espelho convexo que a gente tem sempre a mesma coisa. Sempre vai ser uma imagem virtual, direita e menor. Depois eu vou passar os slides para vocês, mas já acabou meu tempo, então eu preciso passar as fórmulas, senão vocês não vão conseguir fazer exercícios. Fórmulas. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. É chamada a fórmula da fimose, né? Que uma fimose é um pintinho mais uma pelinha. Então, essa é a fórmula para a gente calcular foco, posição da imagem e posição do objeto. Então, essa é a fórmula que a gente mais vai usar. Então, aqui eu coloquei do lado para vocês o que significa cada um. E o aumento linear, que eu tinha falado para vocês lá no comecinho, que é calculado pelo tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Também pode ser calculada por menos P' sobre P. Então, essas são as duas únicas fórmulas que a gente tem aqui nessa parte da física, que vocês vão conseguir resolver basicamente tudo com elas, mas elas não são a parte mais importante. A parte mais importante é toda essa formação de imagens aqui, que eu vou passar os slides para vocês, e estudem os raios notáveis. Então, tentem desenhar em casa, façam os 4 raios notáveis e tentem formar imagens, seja ela onde for aqui, se for em cima do centro, em cima do foco, em qualquer um dos pontos, e tentem praticar isso. A lista, eu já até fiz a lista, estava mostrando para vocês antes, mas eu já vou mandar para vocês junto com os slides. Então, espero que vocês consigam fazer tudo
E se alguém ficou com alguma dúvida, pode me mandar, pode falar aqui agora. Alguém tem alguma dúvida falando nisso? Pode falar agora também. Alguma dúvida, pessoal? Sim, rever, isso aqui é na prática mesmo. Então, vocês têm que praticar, vocês têm que desenhar para vocês. Sempre é bom desenhar, viu, gente? Na dúvida, desenhem, que vai dar tudo certo. Então, tentem rever aqui os 4 raios notáveis e ver todos os elementos do espelho, que o resto não é tão difícil assim, é mais entender essa parte mesmo. Tá, gente? Então, eu tenho que ir, porque acho que vocês já têm aula depois de mim. Então, bom final de semana, gente. Até semana que vem. É isso. Tchau, gente.